As imagens são aterrorizantes. No Equador, acaba de ser decretado estado de emergência. É importante que você entenda o que está acontecendo, pois as consequências podem chegar até mesmo no Brasil. Entenda o caso. O Equador é esse país aqui que não é nosso vizinho, mas está conectado com a gente ali pela floresta amazônica. É legal que eu faço o vídeo de notícia lá no Instagram e lá eu consigo apontar, né, por conta da tela verde. É legal talvez até trazer aqui também. Mas vamos lá, ó. A Amazônia é um ponto importante para o transporte de drogas. Não somente pela baixa fiscalização, como também porque, se você for reparar, ela conecta ali, ó, Colômbia, Peru, Bolívia, que são os 3 principais produtores de Coca-Cola, entendeu? E desses países, o Equador justamente faz fronteira com 2 e tá pertinho da Bolívia ali também. Por conta dessa vizinhança e também recentemente aconteceram acordos de paz ali na Colômbia com as Farc, o Equador é um país que sofre muito com as facções criminosas. É óbvio que a origem de vários problemas aqui da América Latina são bem mais antigos do que eu vou te mostrar. Mas como ponto de partida da nossa história, um fato recente que desencadeou vários acontecimentos que estão resultando esse caos que está rolando agora lá no Equador, foi justamente isso daqui. Em agosto do ano passado, o 5º melhor colocado candidato à presidência do Equador foi tirado a vida. O Fernando Villavicencio levou 3 tiros na cabeça e até hoje não concluiu quem foi de fato o mandante desse crime. Mas existe o principal suspeito, que é esse cara aqui, o Adolfo Macias. Ele é conhecido como Fito. O cara é considerado um dos mais perigosos criminosos lá do Equador. Já estava preso, condenado a 34 anos de prisão. Então guarda esse nome, né? É o Fito. Aí olha só, lá em agosto teve uma mega operação para transferir o Fito de uma cadeia para outra. Só que agora, dia 8 de janeiro, segunda-feira, o cara some da prisão, fugiu. O criminoso mais procurado do Equador desaparece da prisão. Curiosamente, fatalmente, curiosamente, essa fuga, esse sumiço, acontece justamente 3 dias após 3 líderes de facções rivais ao do Fito terem sido movidos para uma penitenciária de segurança máxima. Então, enquanto os rivais estavam na segurança máxima, o Fito conseguiu fugir. Com isso, 2 consequências se sucederam. Primeiro, a facção rival passou a acreditar que o governo do Equador tinha algum tipo de aliança com o Fito, com a facção do Fito, e que possivelmente poderia ter até mesmo facilitado essa fuga. E só para ficar fácil de você entender, lá no Equador tem principalmente 2 grandes facções criminosas, né? Que são os Los Lobos e os Los Choneros. Os Los Choneros, o comandante, um dos comandantes dos Los Choneros é justamente esse Fito. Com essa fuga, quem ficou pistola, revoltado, foram os Los Lobos. Segura essa informação que já vai tudo se encaixar. A segunda consequência é essa daqui, ó. Após fuga de líder de facção, Equador declara estado de emergência. O contexto do Equador é tipo assim, tiveram essas eleições ali ano passado e quem ganhou foi um cara chamado Daniel Noboa, justamente com esse discurso de combater o crime organizado. Aí com essa fuga, ele declara estado de emergência, especificamente o chamado estado de conflito armado, ou seja, ele coloca as forças armadas para combater o crime organizado. Só para você ter ideia, foram 22 facções criminosas que passam oficialmente a serem consideradas organizações terrorílicas. Se você ouvir esses termos, estado de emergência, estado de exceção, estado de calamidade, estado de sítio, geralmente são dispositivos de lei que concedem ao poder executivo um poder superior que muitas vezes pode até suprimir as liberdades individuais por conta de alguma emergência, como o próprio nome diz, né? É um caso de exceção, às vezes uma guerra que está acontecendo, entendeu? A vantagem disso é que entrega para o governante do executivo uma capacidade de execução de ordens muito mais rápida, né? Tira a barreira burocrática. Mas, por outro lado, também existe toda uma crítica, faz muito sentido também pensar que isso viola princípios de tripartição de poderes, são os princípios democráticos, né? Então gera muita discussão em cima disso. Até porque também pode ser utilizado por governantes como uma ferramenta de puro autoritarismo. Com isso, né, as facções revoltadas ali com o estado de emergência, com uma possível aliança entre o grupo rival, né, o lado Fito, com o próprio governo do Equador, as facções agora consideradas terrorílicos se revoltaram e iniciaram uma onda de violência no Equador. Pelo menos 6 prisões já iniciaram motins, né?
policiais, foram 4 policiais sequestrados. Até o momento que eu vi pela última vez, 10 pessoas já tinham perdido suas vidas, né? Tinham sido mortas aí por essa onda de revolta, né? E o Fito continua foragido. Aí você entendeu que os Los Lobos ficaram com ódio, né? Com sangue no raciocínio. Ontem, terça-feira, uma outra facção criminosa chamada Los Tiguerones, que é aliada aos Los Lobos, invadiu um canal de televisão, rendeu todo mundo lá e as imagens que circularam o mundo causaram pânico mesmo. Mandou o pessoal deitar no chão, é assim, bem ato que causa o terror, né? Que é justamente o que as facções agora estão sendo consideradas. Mas aí aqui eu quero somar indo um pouquinho mais profundo para você também entender que existe uma motivação financeira. Dentre as atividades comerciais dessas facções, uma das principais é chamada de racketeering, que nada mais é do que extorsão contra moradores, né? Eles dominam ali uma área e passam a cobrar algum tipo de mensalidade, inclusive a população mais pobre. Os caras cobram um papo de 2 a 5 dólares por mês, que é muito dinheiro pra galera que mal tem o que comer lá no Equador. Essa televisão invadida ontem fica numa cidade do Equador chamada Guayaquil. E essa facção, né, os Los Tiguerones, aliada com os Los Lobos, controla nada menos do que 36% dessa atividade de racketeering na região. Por isso, faz sentido pensar que é extremamente desinteressante um estado de exceção, um estado de conflito armado. Aí se você pensa que isso está muito longe da realidade do Brasil, eu duvido que alguém pense isso. Mas olha só, coincidentemente ontem, na verdade, o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, afirmou que bandidos cobram taxa de R$500 mil para liberar obras públicas no Rio de Janeiro. O próprio prefeito da cidade, que supostamente é o administrador da região, tá assumindo isso. Aí voltando pro Equador, né, o presidente, o Daniel Noboa, subiu o tom com tudo isso e pretende intensificar a repressão, adotando o modelo lá do Nayib Bukele, né, o presidente de El Salvador, o presidente do Bitcoin. Caso você não saiba, El Salvador está em regime de exceção desde março de 2022, né, adotou políticas públicas de tolerância zero com crime organizado. São mais de 70 mil pessoas presas por lá, e isso num país pequeno, né, praticamente metade dos habitantes que tem só a cidade de São Paulo, né. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, lá tem uns 6 milhões e pouquinho. Então 70 mil pessoas presas é muita gente para um país desse. E aí muita gente tá criticando essa postura do Daniel Noboa, né, de fazer uma política de tolerância zero como o Nayib Bukele, né, mas se você for olhar, hoje o Nayib Bukele, ele tá com 90% de popularidade com a sua população, né, ele é o líder mais bem avaliado da América Latina. Então isso tá gerando todo um debate aqui nos países da América do Sul, América Latina como um todo, sobre, até queria saber tua opinião, né? Você acredita que o autoritarismo, ele deve ser combatido a todo custo ou, dependendo da emergência, pode ser a única forma de se enfrentar o crime organizado? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até a próxima.